Vamos então continuar com o nosso curso de desenvolvimento de jogos no módulo Godot Engine, tudo bem? Nós paramos na nossa última aula. A nossa última aula foi a aula 60. Hoje nós vamos fazer a nossa 61ª aula de Godot Engine, tudo bem? Onde o assunto que nós vamos abordar são os arrays, tudo bem? Então, agora são 16 horas, tá? Agora são 16 horas e 7 minutos, tá? Muito bom. Vamos entender então o que seria um array, tudo bem? Primeira coisa que a gente tem que tentar entender é como os dados são armazenados, né? O que acontece? Nós vamos ter, então, a gente acaba criando sempre uma variável, certo? E essa variável, no Godot, ela vai armazenar um tipo de informação. Por exemplo, var x igual a 3. O que ele vai fazer? Ele vai criar na memória do computador, ok? Uma caixinha. E dentro dessa caixinha, primeiro ele vai atribuir para essa caixinha um identificador, uma etiqueta para essa caixinha. No caso, essa daqui vai ser a minha caixinha X. E o que ele vai fazer? Ele vai colocar dentro dessa caixinha, o valor 3 dentro dela. Só que dentro de cada uma dessas caixinhas, eu só consigo armazenar um dado. Então, as variáveis que nós estamos utilizando, vamos colocar aqui uma observação. As variáveis que utilizamos armazenam apenas um dado. Esse dado ele pode ser uma string, certo? Pode ser um número inteiro ou decimal, né? E também pode ser, a string é texto, né? E ela pode armazenar também um tipo lógico, que é o booleano, que é do tipo verdadeiro e falso, tá bom? Qual seria então uma variável do tipo array, né? Como é que eu faria então, né? Uma variável, como seria uma variável do tipo array, tá? Então, o que nós vamos ver aqui? Uma variável do tipo array, ela é uma variável que pode armazenar mais de um tipo de dado, tá? É uma variável que pode armazenar um conjunto de dados que estão relacionados. Estão relacionados entre si. Por exemplo, né? Não necessariamente, tá? Tudo bem? Então, o que acaba acontecendo? Vamos imaginar a seguinte situação. Eu estou criando um joguinho, né? Onde eu tenho vários tipos de guerreiros, né? Então, eu tenho tipos de guerreiros. Tipos de guerreiros. Ok?
Eu tenho vários tipos de guerreiros. Que tipos de guerreiros eu vou ter? Vamos imaginar que eu tenho, por exemplo, o lanceiro. Eu tenho o arqueiro. Eu tenho, por exemplo, o espadachim. Espadachim. Nossa. Eu tenho espadachim. Tudo bem? Eu tenho lanceiro, arqueiro, espadachim. Eu tenho, por exemplo, o cavaleiro. Tá? Então eu tenho 4 tipos de guerreiros. Eu teria que criar uma variável para cada um, tipo de guerreiro 1, tipo de guerreiro 2, tipo de guerreiro 3, tipo de guerreiro 4. Então eu não vou precisar fazer nada disso. Eu simplesmente vou criar uma variável que vai ser do tipo array. Ou seja, se ela é do tipo array, eu posso criar mais de um tipo. Eu posso criar armazenar mais de um tipo de dado dentro dela. Então seria algo mais ou menos assim. Aqui eu tenho 4 informações, né? Aqui eu tenho 4 informações. Então, eu vou pegar um pedaço da memória do computador, onde eu vou armazenar essas 4 informações. O que eu vou fazer? Cada uma dessas posições, então aqui eu tenho a minha variável. Só que a minha variável vai ser tipo, eu não vou colocar o D, tá? Vai ser tipo guerreiro. Esse é o identificador, né? Aqui eu tenho o identificador da variável. Aqui eu tenho o identificador e cada um dos itens que eu vou armazenar aqui dentro, ele vai ter um índice. O primeiro é 0, 1, 2, 3. Só eu que defino isso? Não. É a própria linguagem que vai fazer isso. Sempre o primeiro elemento vai ser índice 0, o segundo 1, 2 e 3. Então, se eu tenho 10 elementos, vai de 0 a 9. Se eu tenho 5 elementos, vai de 0 a 4. Tudo bem? E aí eu vou armazenar aqui dentro, por exemplo, o meu item 0 vai ser lanceiro. Meu item 1 vai ser arqueiro. Meu item 2 vai ser espadachim. E o meu item 3 vai ser cavaleiro. Ok? Cada um desses itens, ele vai ficar armazenado numa determinada posição. E sempre começa com 0. E como é que eu crio essa variável? Então, qual é a sintaxe do array, né? Qual é a sintaxe para que eu possa criar um array? Tudo bem? Qual é a sintaxe? A sintaxe é essa, ó. Você vai colocar var, ok? Você vai definir o identificador da variável, então é tipo guerreiro, ok? Igual, e aí aqui dentro você vai colocar entre colchete, você vai colocar cada um dos itens que vai formar essa variável. Tudo bem? Então vai ficar var, tipo guerreiro igual, abre colchete e fecha colchete. Se os itens forem do tipo string, você vai colocar entre aspas. Se for do tipo numérico, você não precisa colocar aspas. Então, vamos ver aqui como que ficaria isso aqui. Ficaria assim, ó, var tipo guerreiro igual, abre colchete, seria quem? Por exemplo, seria o espadachim, né? Quem é o primeiro? Quem é o primeiro que eu falei? O primeiro que eu falei é o lanceiro e arqueiro, né? Então vamos colocar aqui, ó. Lanceiro
Depois eu coloco o arqueiro. Depois eu coloco o espadachim. E depois eu coloco quem mesmo? Lanceiro, arqueiro, espadachim e o cavaleiro. Observem que eu utilizo vírgula como elemento separador, né? Utilizamos a vírgula como elemento, né? Separador de um item. Separador. Ok? Então, para separar um item do outro, eu utilizo a minha vírgula. Ok? Tudo bem? Vamos ver agora como que eu posso fazer isso lá no Godot. Tá? Vamos ver como que eu posso fazer isso lá no Godot. Então, eu vou minimizar aqui. Vou abrir o Godot meia hora depois. Tararé. Né? Vou abrir aqui a última versão. Tá? Vou criar um projeto novo. Então tá aqui, novo projeto. Eu vou colocar aqui novo projeto. Tarará, tarará, tarará. Aqui eu vou navegar. Vou apagar tudo isso aqui. Ok, vou aqui em Dev Games, Estudo Godot. Vou chamar esse meu projetinho aqui. Vou criar uma pasta que vai se chamar Estudo Array. Array Estudo. Array Estudo. Muito bom. Daqui, selecionei a pasta. O nome do projeto vai ser esse também. Tarará, tarará, tarará. Vamos lá. Criar pasta, criar e editar. Vamos lá. Então ele está criando para mim. Tá? Eu já vou aqui para o 2D, certo? Eu vou criar uma cena 2D, já criei um nó, ok? Vou renomear esse nó aqui, ó. Vou chamar ele de principal, ok? Já vou salvar essa cena, vou salvar esse nó como, salvar essa cena como principal. Vou vir aqui, eu quero adicionar um script a esse nó, eu quero um script vazio, totalmente vazio, ok? E eu vou dar o nome dele também de principal, e aí criei, ok? Então tá bom, tá aqui, ó. Então ele está herdando o Node 2D, ok? E aqui eu vou criar a minha variável principal. Então aqui agora eu vou criar a minha variável principal. Então, o que nós vamos fazer aqui? Ó? Definindo e inicializando as variáveis necessárias. Aqui eu vou criar uma variável do tipo array, criando uma variável do tipo array. Ok? Como que nós vamos fazer isso mesmo? Então, eu coloco var tipo guerreiro igual, vou abrir colchetes, e aí eu vou colocar os guerreiros lá que eu falei, que era lanceiro, ok? O outro era arqueiro, o outro era espadachim, e o outro era cavaleiro. Cavaleiro. Ok? Tudo bem? Tá bom aqui. Então eu criei essas quatro. Então eu tenho aqui, eu criei uma variável do tipo array. Então esse é o identificador dele. Como é que eu defino uma variável do tipo array? Eu abro chaves, abro colchetes e fecho colchetes. Isso daqui é colchete, tá? Isso daqui é um colchete. E vou separar um item do outro por vírgula. Esse fica sendo o item 0, esse fica sendo o item 1, 2 e 3, ok? Tudo bem? Aí, eu quero exibir esse meu array. Então, eu vou criar aqui vou criar minha função, que é executada apenas uma vez quando o script é executado.
read, ok? 2 pontinhos, tá? E aí o que nós vamos fazer aqui agora? Nós vamos exibir o conteúdo do array. Então, vou colocar aqui um print. Print. Vou colocar um print aqui. Print. Vou colocar aqui assim, ó. Exibindo o conteúdo completo do array. Ok? Vou colocar um print de novo aqui. E vou colocar um print aqui. Esses print aqui eu estou colocando por frescura, tá? E aí eu quero exibir o conteúdo do array. Certo? Tipo, vamos lá? Vamos executar para ver o que acontece. Eu tenho que selecionar uma cena como principal, né? Tarará, e ele já vai executar para mim. Olá, até agora. Marquinho. Vamos ver o que aconteceu. Deu algum erro aqui. Vamos ver aqui. Procedeu. Tarará, parou. Espera aí que eu vou vir aqui em projeto. Configurações do projeto. Eu vou aqui em Window. E vou diminuir o tamanho. Ok, vamos ver aqui para ver o que acontece. E não apareceu absolutamente nada. Então vamos ver por que aconteceu isso. Tá, então tá aqui. Deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa. Tá, vamos ver aqui. Print tipo guerreiro. Tipo guerreiro igual. Tarará, tarará. Pera aí, tipo guerreiro. Vamos ver aqui igual. Tarará, lanceiro, espadachim, tarará. Fechou. Eu estou na minha função read. Deixa eu colocar aqui um pass aqui só para indicar o final da função. E não exibiu nada, né? Não exibiu nada. Vamos ver por quê. Vamos ver se eu consigo exibir pelo menos um elemento dele. Então, por exemplo, eu quero exibir o elemento 0, que é o primeiro, que é o lanceiro. Vamos ver se ele me mostra. Também não mostrou absolutamente nada. Por que ele não está querendo me mostrar, hein? Deixa eu olhar aqui. Ele não está fazendo nada. Vamos ver. Depurador não está acusando nenhum erro. O que será que eu fiz de errado? Vamos ver aqui. Criei a variável. Exibi o conteúdo dela. Tá bom. Vamos fazer assim. A aula já ficou com quantos minutos já? Vamos dar uma olhadinha aqui. Tarará, pá. Bom, vamos fazer assim. Eu vou parando por aqui. A gente continua numa próxima aula.